Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a criarem uma identidade visual no seu Instagram. Então, gente, bem-vindos a mais um vídeo sobre Instagram, que são vídeos que eu adoro gravar aqui pro canal. A gente já tem vários vídeos sobre Instagram, tanto sobre como crescer no Instagram, como o que postar no Instagram. A gente já tem 2 vídeos de como crescer no Instagram, então não se esqueça de acessar eles. Eu vou colocar aqui embaixo, eu tô pretendendo criar uma playlist. Me cobrem que eu crie uma playlist que fica mais fácil reunir todos os vídeos num lugar só. Mas então, gente, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque vai que chega gente nova por esse vídeo, ok? Curtir o vídeo, comentar aqui embaixo quais outros vídeos vocês querem em relação ao Instagram, em relação a tudo que eu vou falar hoje aqui pra vocês, porque é super e mega importante para mim. Então, gente, da onde surgiu essa ideia de gravar esse vídeo? Eu coloquei um dia desses lá nos meus stories que eu tive uma mudança no meu feed, da identidade visual do meu feed. Ele tinha um feed, era bem feinho, e depois eu coloquei o depois, que foi em 2021 que eu fiz toda essa mudança, e perguntei se vocês queriam que eu gravasse um vídeo sobre isso, e vocês disseram que sim! Então cá estou eu gravando um vídeo pra vocês sobre isso, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que eu criei essa identidade visual dentro do meu Instagram, e é isso. Então, primeiramente eu queria falar um pouquinho pra vocês o que é essa identidade visual que eu tô falando pra vocês. Então, vou pegar 2 exemplos de 2 canais que eu acompanho muito, que acho que vocês acompanham muito também, que são 2 artistas que eu acompanho muito, que é a Mika e a Femingos. E eu queria fazer um testezinho com vocês, quem acompanha elas principalmente. Quando vocês pensam na Mika, qual a primeira cor que vocês pensam? E eu acho que todo mundo sabe que é lilás, que é roxo, esse meio tonzinho de lilás roxo, que é os tons que ela usa quando ela faz alguma coisa no YouTube, quando ela faz alguma coisa no Instagram, quando ela faz alguma coisa no Stories, quando ela lança algum produto. Então, a própria loja dela também. Então, assim, é uma cor, é um tom que é predominante em todos os trabalhos dela, e isso cria uma identidade visual do trabalho dela. Não só o tom também, mas como as fontes que ela usa, efeitos que ela usa, emoticons, a própria logo dela. Então, são coisas e composições e tons que vão se apropriando e vai criando a própria marca dela e gerando essa identidade visual super importante. E a próxima coisa que eu pergunto pra vocês é o que vocês pensam, qual é o primeiro tom que vocês pensam quando eu falo da Femingos, pra quem acompanha Femingos. E o que eu penso, primeiramente, é madeira em um tom de verde musgo, que é algo que a gente consegue acompanhar muito, tanto no Instagram dela, como na loja dela, como no YouTube dela. São tons e elementos que ela usa muito no trabalho dela e gera essa identidade visual. Como eu falei, além da fonte, além dos elementos que ela usa, tudo isso que a gente também gera a identidade visual no próprio artista ou em qualquer outra forma de trabalho também. E essa forma de criar essa identidade visual é super importante. Eu não tô falando só em questão de artistas, canais de YouTube, etc, mas como qualquer outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Nivea, a gente pensa em azul de cara. Quando a gente pensa em Americanas, a gente pensa em vermelho de cara. Então, assim, são coisas que são super importantes e criam essa identidade visual. Então, por que é tão importante você criar essa identidade visual dentro do seu Instagram? Porque quando, por exemplo, uma pessoa tá passando o feed dela lá, rodando, e ela vê uns tons que te lembram, que realmente são os tons que você usa, ou elementos também que você usa dentro do seu trabalho, ela vai te identificar na hora, e pode ser que ela pare pra lá observar o seu post, e não vai ser só mais um post rolando no feed dela. Então, assim, é super importante, além de ficar super mais organizado, mais harmônico e muito mais bonito também, sabe? É muito legal a gente ter isso, porque isso ajuda muito quando a gente vai lançar outros trabalhos. Então, por exemplo, eu já tenho os meus tons, que eu vou falar um pouquinho já pra vocês, mas eu estabeleci uma paleta de cor. Então, toda vez que eu vou fazer algum post que eu tenho que utilizar a paleta de cor, por exemplo, online, ou quando eu lancei o workshop mesmo, eu faço tudo agora ligado à minha paleta de cor que eu já tenho estabelecida. Então, isso é mega, mega importante, facilita muito o trabalho de vocês. Então, gente, como foi essa mudança que eu tive no meu Instagram? Eu vou colocar aqui o feed que eu tinha antes no meu Instagram. Vocês vão ver como ele era bem feinho, era um tom meio de amarelado. Eu tentava seguir o tomzinho da madeira, que eu tirava as fotos das minhas artes, eu colocava meio que na capa dos meus vídeos, mas ficava bem feinho, pra falar a verdade. Não achava legal, tava super desorganizado e isso tava me agoniando muito. No final de 2020 eu falei, cara, eu preciso mudar isso, eu não tô gostando, eu tô achando bem ruim. E eu quero criar tons que eu me identifico e pra ficar muito mais legal meu feed, muito mais organizado. E agora meu feed novo é esse aqui, eu vou deixar passando pra vocês aqui, Vinícius, por favor. Vocês estão vendo meu feed novo? Que lindo. Tá lindo, né? Ai, que amor. Então, gente, como é que eu fiz isso? Eu entrei no Pinterest e comecei a pesquisar paletas de cor. Simples
simples e prático. Então você digita lá paleta de cor em inglês também, vai aparecer várias e várias paletas de cores. O que você pode fazer? Ou tentar pegar uma paleta de cor já pronta dessas, ou você também mesclar paletas de cores com cores que você mais gosta. Então, ou você pode também tentar pegar paletas de cores já prontas, como eu falei agora, ou você também pode criar, por exemplo, eu gosto de cores da cor rosa, então eu vou pegar vários tons de rosa e vou criar minha própria paleta de cor, porque isso é uma paleta de cor mais monocromática. Tem vários tipos de relações de cor, eu não vou falar muito sobre isso porque eu não entendo, ok? Não sou mestre nisso, mas o que eu recomendo é vocês pesquisarem a paleta de cor que vocês se identificam. Então, cores que eu sempre me identifiquei, que eu via principalmente, que já tinha no meu perfil, que tinha nas minhas artes, que tinha nos meus fundinhos quando eu tirava minhas fotos das minhas artes, eram cores de rosa, cores de azul e mais puxado para tons pastéis, não eram cores muito vivas. Então é super importante também a paleta de cor, vocês observarem a saturação que vocês vão ter. Uma dica é vocês pegarem essa paleta de cor ou as cores que vocês querem e criar um documento no Canva. Uma dica que eu dou no próprio Canva, tem uma opção de quando você coloca uma foto, o próprio Canva identifica as cores que são predominantes naquela foto. Então é super legal porque você já pode pegar uma pintura, por exemplo, uma pintura que você, uns tons de cor que você sempre utiliza nas suas pinturas, joga lá no Canva, ele vai identificar quais são os tons. Você pode pegar alguns tons e formar a sua própria paleta de cor. Ou se você achou uma paleta de cor no Pinterest e quer saber o nome daquela cor, joga no Canva, ele vai te dar o nome da cor, ele vai te dar o tom que ele viu naquela foto. Eu vou mostrar aqui mais ou menos, vocês vão estar acompanhando. O tom que ele viu naquela foto, ele vai te dar um número daquele tom também, porque cada tom tem um número lá no Canva. Isso te ajuda pra quem também faz posts online, vocês vão ver como é muito mais fácil vocês colocarem só aquela paleta de cor que vocês estabeleceram. Então, é isso, gente. Primeiramente, o que eu indico pra vocês é estabelecerem uma paleta de cor. Mesmo que não seja online, mesmo que seja física. Então, nos fundos eu vou comprar um papel que vai ser azul bebê e azul mais forte, um azul marinho. E todas as fotos dos meus desenhos eu vou fazer com esse fundinho pra ficar meio que equalizado. Quando eu vou fazer algum post, eu vou colocar com fundo azul. Então, vocês vão ter essa identificação visual através de cores. Isso é super legal. E não é difícil, gente. Não é difícil. Só tentem pesquisar coisas que vocês se identificam. Não peguem coisas do nada. Eu analisei muito as minhas pinturas, analisei as coisas que eu já trabalho. Eu sempre trabalhei com tonzinhos de rosa. Eu incrementei um pouquinho o azul, porque é uma coisa que eu gosto também. E que eu observava que tinha muito nas minhas pinturas. E criei a minha paleta de cor. Inclusive, vou botar ela aqui pra vocês verem. Minha paleta de cor. Não roubem. Podem se inspirar se quiser pegar alguns tons, mas não roubem a paleta de cor, por favor. Gente, agora falando um pouquinho mais sobre os meus posts em si, eu também falei pra vocês que eu mudei um pouquinho o meu estilo de post mesmo. Então, quando eu tava pensando em 2021, eu queria não só fazer posts de artes, de vídeos do YouTube, de Reels, mas também fazer alguns posts diferentes. Mas também falando desses posts de Reels e de YouTube também, eu mudei a forma que eu posto eles. Antes eu postava só a capa com uma sobrecapa, meio que um tom que já eu tirava o fundo das minhas artes, que era um tonzinho de madeira. E aí eu mudei para basicamente os tons que eu uso hoje na minha paleta. Eu criei um template básico. Isso tudo é no Canva, gente. Utilizem um Canva. O Canva vai ajudar muito vocês. Eu criei um template básico, que é esse aqui que vocês estão vendo, pra colocar todos os meus vídeos do YouTube. Então toda vez que eu vou postar um novo vídeo do YouTube, eu só faço mudar a foto, o título e a cor pra harmonizar junto com o feed. E a mesma coisa pro Reels. Então assim, eu também criei meio que um template básico pra todos os meus Reels, que é esse aqui que vocês estão vendo. Então basicamente também só muda a foto, o título e também a cor pra combinar junto com o perfil na época que eu estou postando. E além disso, eu também comecei a fazer alguns posts de coisas escritas com algumas diquinhas, e todos esses posts eu também faço no Canva e eu também utilizo uma paleta de cor. Então é bem legal vocês fazerem já esses meio que templates prontos pra vocês organizarem na hora de postar. Então é super prático, super rápido, e eu sempre vou seguindo meio que essa ordem. Então quando vocês analisam aqui o meu feed, vocês vão dar foto aqui no meu feed. Então quando tem um vídeo do YouTube, eu utilizo uma cor, e se depois tem um Reels, já é outra cor. E se depois tem uma foto de uma arte, eu vou meio que mesclando com as cores que já tem, do fundo dos papéis que eu coloco no fundo. E depois tem um vídeo do YouTube, já é outra cor. Pra ficar organizando, eu meio que vou alterando com as cores. Então, se a minha paleta de cor é nessa ordem aqui, eu já utilizei o rosa claro, eu vou pro rosa escuro, depois eu vou pro rosa mais laranjado, depois o azul, depois o beige. Aí eu volto pro começo. E eu vou meio que seguindo isso pra ficar harmônico no feed. É super tranquilo e super trabalhoso, eu não preciso deixar de postar coisas pra não ficar harmonioso. É realmente uma coisa que acontece, porque como eu tô usando a mesma paleta de cor, as coisas já vão começando a combinar sem querer, sabe? Porque eu já tenho essa identidade visual dentro do meu perfil. Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é em relação à fonte. Eu acho legal, se vocês fazem posts como eu faço lá no feed, terem uma fonte já que vocês usem em todos os posts. Eu já tenho uma fonte que eu uso em todos os meus posts. Lá no Canva eu também já estabeleci. Como já tem um template pronto, é super mais fácil pra isso. Não só isso, mas também, por exemplo, nos stories, eu sempre uso uma fonte
fonte própria do Instagram, mas é sempre aquela mesma fonte, usa sempre o mesmo efeito. Isso também ajuda a criar uma identidade visual até no próprios stories. Outra coisa também super importante é logo. Vocês terem uma logo, é muito simples, como eu falei, no próprio Canva tem vários templates de logo que você pode pegar e adaptar para sua logo, mudar tom, mudar alguns elementos, colocar alguns emoticons, enfim, é bem legal, é muito fácil criar uma logo. Minha logo está aqui. Eu uso em algumas ocasiões, eu não gosto de usar como foto de perfil, eu uso mais tipo, quando eu vou fazer alguma coisa tem que ter a minha marca lá embaixo, todos os posts que eu escrevo alguma coisa tem minha marca lá embaixo, os posts mesmo do YouTube tem minha marca lá embaixo. Então assim, é muito organizado e é muito importante vocês terem uma logo, tá? Muito, muito importante. Também cadastrarem a logo de vocês, registrarem a logo de vocês, é super importante. E essa paleta de cor já te ajuda a montar a sua logo também. Vocês verem que, gente, a paleta de cor, ela vai te baseando em várias outras coisas que vocês vão fazendo, entendeu? Então, estabeleci uma paleta de cor, eu vou jogando em várias outras coisas que eu preciso fazer digitalmente, ou também com arte também, sabe? Então, gente, agora que eu já falei sobre paleta de cor, organização, alguns templates, fontes, logo, que são coisas muito importantes, eu vou responder algumas dúvidas de vocês que vocês mandaram lá no Instagram, que vocês tiveram. E aí, vou até me ajudar aqui a recapitular algumas coisas que eu não posso ter falado. Peço desculpa se o vídeo ficou um pouco embolado, mas é que eu não sou expert nesse assunto. Mas eu queria muito ter organizado o meu feed, porque eu tava achando super desorganizado. Não só o meu feed esteticamente, mas os meus posts também. Isso é muito importante e, assim, é muito básico, não é difícil. É um tempinho que eu tirei pra fazer esses templates, pra pegar minha paleta de cor e organizar. Sério, é muito rápido, muito básico. Cria uma identidade visual incrível. E não só falo isso pro meu Instagram, mas também pro meu YouTube, gente. O meu YouTube também tem uns tons, pra minha capa do YouTube também tem uns tons que eu uso lá no meu Instagram. E em todas as outras coisas que eu vou pegando, eu tento sempre usar o mesmo tom, a mesma fonte, enfim. A Brilhante falou que tem dúvidas de como colocar as capas dela, dos reels delas mais harmônicas. E a dica que eu dou pra vocês é verem templates, não só também verem templates no próprio Canva, que ele disponibiliza isso, mas também pesquisar alguns Instagrams, darem uma mesclada, dar uma inspirada. E como eu falei, os meus templates de reels são super simples, eu só coloco a capa, tipo uma foto minha com um tema que é o reels, e coloco o título em cima. E meio que sempre coloco alguns pincéis, alguma coisa de pintura, pra meio que já deixar pronto também. E eu mudo a cor. E tipo assim, basicamente o que muda nos meus reels são as cores, e isso que deixa mais harmônico no feed, realmente só por causa da cor que ficou harmônico. É super simples, a capa não tem nada demais. A Leandra perguntou se eu contratei alguém profissional pra fazer os meus destaques, logo, paleta, etc. Não, tudo eu, gente. Como eu falei, é muito simples. Utilizem do Pinterest e do Canva. Vão ser os seus aliados pra tudo isso, sério, não é difícil. Parem um tempinho, estudem, veem outros canais, veem outros Instagrams, vejam quais são as paletas e vocês vão se inspirando e criando a própria paleta de vocês. Não é difícil, eu prometo pra vocês, só peguem um tempinho e realmente ponham isso em massa, ponham isso em prática. Prática. A Merlin Art perguntou se isso tira minha liberdade artística, tipo, você não pode fazer algo porque não combina. Não, como eu falei, é muito tranquilo porque só as cores dos meus posts e as cores já predominantes nas minhas pinturas, no chão que eu tiro as minhas pinturas, nas folhas que eu coloco atrás das minhas pinturas, já deixa harmônico o feed. Eu não sou impeça de postar nada, eu posto tudo quando eu quero, na hora que eu quero, e só as cores mesmo e a organização, enfim, que eu faço com as pinturas, etc., já deixa super harmônico, eu não tenho que me preocupar com isso. Olha, a Arte Vitória falou que gosta muito de feed organizado, mas meu perfeccionismo acaba me barrando e acabo não postando por não combinar. Como você não entra nessa neura? Gente, é como eu falei, é muito simples, não precisa de ter tipo, essa foto tem que combinar com essa foto que tem que combinar com a de baixo. Eu fazia isso no meu Instagram pessoal em 2015. E era tipo, eu queria que minhas fotos combinassem, ter um feed bonito. E tipo assim, gente, não precisa. Se você tem uma paleta de cor, uns posts com esses templates mais organizados, por exemplo, quando você vai ver, tá tudo combinando, sabe? Você não precisa ficar observando. Ele vai combinar por si só por causa da paleta de cor, sério. Ou também se você já posta desenhos, por exemplo, com o mesmo fundo ou com os mesmos elementos, você sempre usa os mesmos papéis de fundo, vai ficar harmônico, gente. Não se preocupem com isso, não fiquem neurados, tá bom? Sério, porque tipo assim, o feed é o que menos importa. O que menos importa mesmo é o seu trabalho. Eu realmente só organizei porque eu acho que fica visualmente mais, esteticamente mais legal, principalmente pra quem entra na minha página do nada, quem é a primeira pessoa pra entrar lá, e porque eu acho muito legal você criar essa identidade visual com as cores, com a fonte, com o logo, enfim. Gente, a Souza Karine perguntou qual é o momento necessário para criar uma identidade visual, e eu acho que é o momento que você quiser. Se você tá começando, melhor ainda. Se você já começou, comece agora a criar uma identidade visual. Tipo assim, é quando você puder, você cria, sério, porque isso é algo básico, legal, e além de tipo, ser visualmente mais bonito, cria uma identidade
com você mesmo, tipo, você acaba se identificando com aqueles posts, com aquelas cores, com aqueles elementos. Você pode também usar de algum logotipo, por exemplo, o meu logo vai ser um cacto, por exemplo, como a gente lembra do Juliette, agora que a gente tá vendo um BBB. Então são pequenas coisas que é muito rápido pra você ter esse processo criativo, pensar, colocar a mão na massa e fazer, sério, não importa o momento, se quer fazer agora, faça. Eu fiz, tipo assim, quero fazer em 2021, porque eu tava bem no final de 2020 pensando nisso. Mas não adiem, façam quando vocês puderem. A Lua.lá perguntou alguma dica de como ter essa identidade visual quando você não tem um estilo definido. E, gente, tipo assim, o que eu tô falando mais aqui em relação aos seus posts, às coisas que você faz, ao seu feed, às cores, a sua logo, fonte, não é muito ligado ao tipo de trabalho que você faz, porque o que eu tô falando aqui é realmente identidade visual. Então você pode trabalhar com várias outras coisas, tipo, por exemplo, eu posso, estar trabalhando com acrílica, faço arquitetura e faço aquarela e também trabalho com lápis de cor. Mas eu posso trabalhar com todas essas coisas e ainda assim ter uma identidade visual, com as minhas cores, com a minha paleta de cor, com os meus templates, enfim. Não é necessário se ter um estilo definido. Se você tá falando de estilo, por exemplo, não sei se minha paleta de cor vai ser mais dark ou vai ser mais verão. Tipo assim, realmente, fica tranquila e pesquise, vê alguma coisa que se identifica mais. Ou mistura também, faz uma mistura. Você não precisa fazer tudo muito fechado, mas também não deixa muito amplo, porque se você faz uma identidade visual muito ampla, acaba que você vai perder a identidade visual, porque ela vai ficar muito ampla. Então tenta reunir as suas principais paixões, as principais ideias num lugar só e tenta achar algo que você se identifica. A Mari falou que queria deixar o feed dela mais vintage, perguntou se tem algumas dicas de paleta de cor e Pinterest, coloca lá, paleta de cor vintage. Eu vou colocar aqui, vai aparecer várias num tomzinho bem legal. Quando eu penso em vintage, eu já penso em cores mais terrosas, enfim, eu acho que dá uma pesquisada que você vai achar. A Glow Arts perguntou como colorir o cenário sem deixar carregado demais. Então, como eu falei, paletas de cores ajudam nisso, ajudam a ficar mais harmônico, tanto quando você tira uma foto de desenho, quando você vai, por exemplo, gravar um vídeo, ou quando você vai fazer um post. Então, essas cores ajudam a ficar mais harmônico, post, foto, enfim. Ou também, você pode querer seu estilo ser colorido. Pode ser que a sua paleta de cor, por exemplo, o arco-íris, por exemplo, você vai usar todas as cores do arco-íris. Também pode fazer isso, mas o que é mais importante se deixar essa paleta de cor, porque as coisas vão ficar muito mais harmônicas, vão ficar muito bagunçadas. Eu acho que não é nem colorir, porque colorir eu acho super ok, acho super legal. É só não ficar uma bagunça visual, sabe? E, gente, basicamente foram essas perguntas que eu vi. Muitas perguntas que vocês fizeram, já respondi ao longo do vídeo. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, comentem aqui embaixo. Lembrando que eu não sou profissional, não sou formada em design. Tudo que eu aprendi aqui foi sozinha com a minha experiência com o Canva e o Pinterest. Utilizem o Canva e o Pinterest. E também se inspirem em outro Instagram, gente, que vocês veem por aí, que vocês acham legal, se vocês querem pegar alguma ideia. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo mais vídeos que vocês querem ver nesse estilo. E é isso, um beijinho e até mais.